Amém, graça e paz. Nós vamos começar mais um culto. Se você estiver fazendo alguma coisa paralela, agora eu quero te convidar a deixar o que você está fazendo e se concentrar aqui com a gente. E eu não sei como você está, como você passou a sua semana, mas desde que começou essa quarentena, eu tenho visto muitos posts nas redes sociais das pessoas falando pra gente cancelar 2020, porque já aconteceram muitas coisas em 2020, desde que o ano começou. E aqui na nossa igreja, no primeiro culto do ano, nós decretamos que esse seria o ano da restituição. E eu quero te convidar nessa noite, se você teve esse tipo de pensamento durante esses meses que nós estivemos de quarentena, eu quero te convidar a deixar esses pensamentos de lado e a crer que o Senhor vai restituir de verdade tudo aquilo que foi tirado de você esse ano. Continue acreditando na palavra que nós recebemos no início do ano. Eu acredito nessa palavra e eu quero te convidar a continuar acreditando nisso. E por mais que tenham acontecido muitas coisas ao decorrer desses 3 meses, nós já estamos indo para quase 4 meses, eu quero te convidar a esquecer isso, esquecer esses pensamentos que o inimigo tem colocado nas nossas mentes de uma forma geral, e não só nos cristãos, mas nos não cristãos também. E eu quero te convidar a trazer à existência o que o Senhor já prometeu, o que o Senhor conquistou por nós na cruz. E crer que esse é verdadeiramente o ano da restituição. E que tudo o que está acontecendo é só um meio, uma forma que o Senhor tem este ano de concretizar e realizar os planos dele para o ano de 2020. Eu creio que o ano de 2020 é um ano de restituição. Eu creio que o ano de 2020 é um ano que o Senhor vai restaurar vidas, que o Senhor vai trazer de volta os filhos que deixaram a casa dele. Eu creio que o ano de 2020 é o ano do avivamento, é o ano que o Senhor vai mover, restaurar, curar. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos na sua casa e declarar que o ano de 2020 vai ser um ano de transformação, de mudança. Eu quero te convidar a se derramar aos pés do Senhor nessa noite. A primeira música que nós vamos tocar hoje fala sobre Atos 2. Fala sobre o derramar, o mover da presença do Senhor naqueles dias. E eu quero te convidar a chamar a presença do Senhor, o manifestar da presença do Senhor aí na sua casa, no lugar onde você está. Seja no seu quarto, seja embaixo das suas cobertas, aonde você estiver. Eu quero te convidar a chamar a manifestação da presença do Senhor. Eu quero te convidar a trazer o avivamento do Senhor para esse tempo, como aconteceu naqueles dias, como aconteceu nos dias de Atos 2. Amém. Nós chamamos o teu manifestar nesse momento, Senhor Jesus. Nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos por ti. Nós queremos que o nosso coração seja terra fértil nas tuas mãos. Nós queremos trazer o avivamento aonde nós estivermos, nos lugares por onde nós passarmos. Que o teu avivamento esteja, que a tua presença se manifeste, que o teu poder em nós transborde e que as pessoas te desejem e almejem a tua presença, e almejem estar em ti, e almejem se entregar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso clamor hoje. E nós desejamos que esse seja o clamor do nosso coração todos os dias. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder,
teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o seu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o seu lugar aqui. 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 Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Vem e toma o seu lugar aqui. 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 O céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e
que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Venha mover. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Venha mover. Nossa fé Nossa fé, esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Santo, santo és tu, Senhor Jesus. Não há outro como tu, ó Pai. Não há outro. Não há quem se compara a ti, Senhor. Queremos mais e mais a tua presença. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor Jesus. Aonde estejamos, Senhor Jesus. Quem está em sua casa assistindo essa live, Senhor Jesus. Quem está no seu trabalho, Pai. Quem está na casa do seu amigo, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, e toque, ó Pai, a vida dessa pessoa, Senhor Jesus. Que o Senhor venha com o seu derramar sobre a vida dessa pessoa, Pai. Aquele que estão enfermo, ó Deus, que o Senhor venha com a tua cura, Senhor Jesus. Aqueles que estão desanimados, ó Deus, que o Senhor venha com o seu bom ânimo. Aquele que pensa que está sozinho, ó Deus, que
o Senhor mostre a ele que o Senhor é Pai, Pai de amor. Venha sobre cada família, Senhor Jesus. Venha a cada lar, ó Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos mais e mais, ó Pai, da Tua presença, do Seu amor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Tu és.
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Som. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por mais um culto, por mais um dia que nós podemos nos reunir por meio de uma live, por meio de um vídeo. Glória a Deus por uma ferramenta que nos dá uma forma de nos conectar, nos dá uma forma de ter uma forma de alcançar pessoas. Não importa como nós vamos fazer isso, o importa é que nós vamos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos falando de um Deus que é um construtor de caminhos, de um Deus que constrói caminho onde a lógica diz que não existe como construir. Nós estamos falando de um Deus de milagres, de um Deus de promessa, de um Deus que é caminho no deserto, que é luz na escuridão. Nós estamos pregando e nós estamos falando de um Deus que nos sustenta mesmo quando nós não vemos. Nós estamos falando de um Pai que não nos abandona, que não nos deixa. Eu não sei se você está assistindo isso ao vivo nesta noite, se você está assistindo depois de um tempo. Eu quero te dizer algo: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e não importa o tempo, o que importa é que o seu coração esteja aberto para receber o amor de um Pai que deseja ser luz na escuridão, que deseja ser o caminho no seu deserto, que deseja ser um Deus de milagres sobre a sua vida, que deseja manifestar promessas sobre a sua vida. Um Deus que é construtor de caminhos, um Deus que não se paralisa por meio de decretos. Eu queria falar com você nessa hora sobre os dízimos e sobre as ofertas. Talvez você esteja apreensivo dentro da sua casa, talvez você esteja apreensivo com a situação em que o mundo vem vivendo, mas eu quero te dizer algo. Em Mateus capítulo 6, no verso 26 diz: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros,
contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? A Bíblia está dizendo que os pássaros não semeiam, que os pássaros, eles não colhem, os pássaros não se preocupam com nada, mas existe um Deus que se preocupa com eles, e esse Deus se preocupa muito mais comigo e com você. O que nós precisamos ter clareza acerca das nossas finanças, que não se resume ao quanto nós economizamos, mas se resume ao quanto nós entendemos de quem pertence as nossas finanças. Não se resume ao quanto nós ofertamos, se resume ao quanto nós entendemos que tudo que nós possuímos não pertence a nós, mas pertence a Deus. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, e Jesus veio e pagou essa dívida na cruz do Calvário. E tudo que nós temos, não só a nossa vida, mas as nossas finanças, foram compradas por Jesus. Tudo que nós temos pertence a Ele. E quando nós pegamos o nosso dízimo e nós levamos 10% daquilo que nós recebemos, nós estamos declarando diante dos céus e do inferno: olha, eu reconheço que o que eu tenho não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Eu reconheço que as minhas finanças não pertencem a mim, mas elas pertencem ao Senhor. A Bíblia ainda continua dizendo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um deve decidir, a NVT traduziu dessa forma, cada um deve decidir em seu coração o quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dizimar e ofertar não é uma obrigação, nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos ter entendimento e entregar com todo o nosso coração. Por isso eu queria que, em nome do Senhor Jesus, que você olhasse na descrição desse vídeo, aí estão os dados bancários da conta da igreja, e que você contribuísse nessa noite. Eu quero que você entenda que quando você contribui, você sustenta o aluguel de um prédio, você sustenta a estrutura de um prédio, e quando você sustenta essa estrutura, você está levando salvação para a vida das pessoas. Você está dizendo: olha, eu acredito nessa obra, eu acredito que o que eu tenho pertence a Deus, e por isso eu contribuo. Eu quero orar por você nessa noite que está sem um emprego, e em nome de Jesus você vai arrumar um emprego. Existe uma porta aberta. Jesus construiu um caminho de emprego para a tua vida, e que você entre por esse lugar em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus. Eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo, ó Deus, por aqueles que congregam conosco, Deus, e aqueles que não congregam, Deus, por aqueles que não te conhecem, mas porventura estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, estão assistindo esse culto, Deus, que eles tenham revelação no seu coração, Deus. Que tudo que nós possuímos pertence a Ti, Senhor Deus. Que nós somos mordomos da fazenda, do salário, do dinheiro que está na nossa conta, Deus. Que tudo pertence ao Senhor, Pai. Deus, eu oro por aqueles que estão à busca de um emprego, Senhor Deus. Que o Senhor abra os olhos das empresas, Senhor. Que eles sejam contratados, ó Deus, e que essas empresas sejam abençoadas com a vida deles, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro por cada oferta, Senhor Deus, por cada dízimo, ó Deus. Que o Senhor, Deus, seja o centro do coração da nossa igreja, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Deus, e que a riqueza da nossa igreja, Senhor Deus, a riqueza da tua igreja, Deus, seja reconhecer que tudo pertence a Ti, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós ofertamos e nós dizimamos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, gente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja muito abundante no seu coração, amém? Espero que você diga amém aí do outro lado. Não posso te ver, mas tenho saudade de te ver. Eu quero, como você sabe, ou se você não sabe, nós estamos em uma série de estudos com o tema, de Waymaker. E você provavelmente já ouviu a música, que é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. E hoje é o dia de falarmos sobre o Deus de promessas. O mais incrível em Deus é que Deus, Ele é tudo. A Bíblia diz que Deus é tudo em todos. Deus, e quando a Bíblia se refere a Jesus, é engraçado, porque Jesus, Ele era o sumo sacerdote, mas Jesus também, Ele era a oferta. Jesus, Ele também era o pão que desceu do céu. Jesus, Ele é a água da vida. Então Jesus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo em todos.
Deus, ele é o Deus de promessa, Deus é o Deus de milagre. E nós podemos continuar essa lista imensa. E poderíamos falar somente sobre todos os atributos de Deus. Mas eu quero focar só em Deus de milagres hoje. E eu procurei, sabe, na Bíblia, sobre quantos milagres tem na Bíblia. E cada pessoa fala uma coisa. Eu não consegui achar nada exato, cada um fala uma coisa. Então eu prefiro não te passar um número específico. Mas eu posso te garantir que tem milhares de promessas na Bíblia. Milhares de promessas garantidas para todos os filhos de Deus. E essas promessas, elas estão preparadas para você. Estão preparadas para mim. E todas as promessas que estão específicas para você, somente você pode retirar elas. É como se Deus tivesse colocado elas em um cofre, mas só você tem esse cofre, onde só você pode retirar, só você pode libertar essas promessas. Mas a chave desse cofre é a fé. Então, eu posso, como eu disse, tem milhares de promessas. Eu poderia aqui declarar para vocês, citar para vocês todas as promessas. Mas, independente de qual promessa for, é necessário que você tenha fé para retirar elas. É necessário que você tenha fé para poder cumprir as promessas dele. Charles Spurgeon tem uma frase que eu gostei muito. Ele diz assim, ó: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Então, tudo que você precisa é da promessa de Deus. Não importa o que você esteja vivendo, hoje, atualmente, estamos vivendo um tempo de pandemia. Na verdade, está cessando esse tempo de pandemia. Essa quarentena está sendo verticalizada, algumas empresas estão voltando a funcionar com alguns padrões, algumas coisas estão voltando a funcionar, mas não importa a crise que você esteja vivendo. Se Deus, ele liberou a promessa sobre você, então, cara, abraça essa promessa, porque é tudo que você precisa. Eu lembro de uma vez em que Elias, ele foi encontrar uma viúva, e eles estavam vivendo um tempo de crise, um tempo de seca, onde estava já vários anos sem chover, vários anos na seca, e aquela viúva já não tinha mais nada. Aquela viúva só tinha um pouquinho de um mantimento para ela e para o filho dela. Mas quando o homem de Deus chegou naquela casa, quando Deus, ele chegou naquela casa, mesmo na crise, aquela mulher prosperou. Então não importa o que você esteja vivendo, se você tiver uma promessa, você vai prosperar. Você só precisa da promessa de Deus. Você precisa estar atento à promessa de Deus, e você vai prosperar. Sabe, isso é tudo que nós precisamos, isso é tudo que você precisa. Nós cantamos aqui um pouco antes sobre Atos 2, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o descimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo na terra. Mas sabe, para que o Espírito Santo descesse, Jesus, ele liberou uma palavra. Jesus, ele disse assim, ó: permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, ele liberou essa palavra, e aqueles que abraçaram a palavra, aqueles que confiaram na palavra, desfrutaram desse mover. Desfrutaram do mover, talvez o maior mover da terra. Tudo que você precisa é de uma palavra, e se a palavra foi liberada, você não precisa de mais nada, você só precisa de fé para abraçar a promessa. Eu quero, mais um pouco na introdução, antes de entrar na palavra, eu quero citar outra coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 1, você conhece o que fala lá. Diz que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Eu quero que você... Eu até já disse isso em outra oportunidade, em algum vídeo no Instagram eu disse isso. A terra, ela era sem forma e vazia. Ou seja, ali não havia nada, o que tinha ali era um caos, não tinha forma, era vazio, não tinha... Você não conseguia ver uma esperança, você não conseguia ver um futuro para aquilo. Mas no versículo de baixo, Deus, ele resolve tudo. Deus, ele resolve, sabe como? Com a palavra dele. Deus, ele disse: haja luz. Então houve luz. E quando ele disse haja luz, não foi o sol nascendo, não foi uma lua, não foi uma estrela. Não, o sol você pode ver que só veio a existir mais embaixo. Quando Deus disse haja luz, ele estava liberando a própria vida dele. E quando ele disse haja luz, ele mudou totalmente o cenário, ele mudou totalmente a situação, ele mudou o ambiente. Quando Deus, ele libera a palavra, ele muda o ambiente, ele muda o lugar de onde ele está. Se antes não havia forma, se antes era vazio, era um caos,
passou a ser um cenário maravilhoso, passou a ser uma criação maravilhosa, e Deus viu que era bom. Esse haja luz, existe uma palavra que Deus ele libera exatamente a mesma palavra, só que no português nós traduzimos de uma forma diferente. Isso está lá em Êxodo. Se você puxar na memória, você vai lembrar. Moisés, quando ele vê Deus, que manda aquela sarça, e ele vê algo extraordinário. Moisés, ele ouve Deus, e Deus ele libera a palavra sobre Moisés. Deus ele diz: Moisés, você vai ser o libertador. Moisés, você é o homem que eu escolhi, você vai libertar o povo do Egito. E aí Moisés entende a palavra e Moisés crê na palavra. Só que Moisés faz uma pergunta. Ele diz: tá bom, mas quando me perguntarem qual é o seu nome, qual é o nome do seu Deus, quem te enviou, o que eu vou dizer para eles? E aí, então Deus diz para ele: diga que o eu sou te enviou. Eu não sei se você sabe, mas se você clicar nessa palavra eu sou, o significado dela original, o hebraico dela é a palavra Ayah. Quando Deus diz o eu sou, diga que o Ayah te enviou. E lá em Gênesis, a palavra haja, a palavra que mudou toda a situação, que é o haja, também é a palavra Ayah. Então o que Deus estava fazendo lá em Gênesis, Deus não estava simplesmente dizendo um haja, simplesmente trazendo a existência de algo com um fazer, com um criar, um apenas haja, mas Deus estava liberando a vida dele. Deus estava dizendo Ayah, ou seja, Deus estava dizendo o próprio nome dele, o eu sou. E quando Deus disse eu sou, mudou totalmente o cenário de lá de Gênesis. Mudou totalmente o cenário da situação. E o que era caos, o que era sem forma, o que era vazio, passou a ser uma criação maravilhosa, um mundo maravilhoso. Então eu quero que você entenda que Deus, quando Ele libera a palavra, você precisa apenas crer nela, e o impossível vai acontecer. Jesus mesmo diz que não há impossível para aquele que crê. E 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então todas as promessas que Deus liberou para você, você já tem o sim de todas. Você não precisa tentar convencer a Deus de algo, você não precisa procurar talvez convencer Ele de alguma promessa que Ele liberou para você, talvez alguns anos atrás, alguns meses atrás, talvez antes da pandemia. Deus liberou uma promessa sobre você, sobre a igreja, sobre você mesmo. E se Ele liberou essa promessa, você não precisa convencer Ele para que Ele cumpra essa promessa. Ele já liberou sim, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 1, 20, de todas as promessas, você já tem o sim. De quem? De Deus. Você já tem o sim de Deus e o amém dele. Então se Ele liberou, você já tem tudo que você precisa. Ele já liberou sobre você. Sabe uma coisa que eu fico abismado, é que às vezes nós pedimos por coisas que Deus Ele já deu. Nós pedimos, nós insistimos e nós às vezes imploramos por coisas que Deus já nos deu, Deus já liberou para você, já nos liberou. E nós pedimos muitas vezes e insistimos por isso. Mas se Deus Ele já liberou, você precisa entender que você já tem o sim dEle. Eu disse, que Jesus Ele disse por muitas vezes que se você crer não haverá impossível. Jesus Ele disse: olha, se você crer, você pode transportar um monte de lugar daqui para acolá. Se você crer, não haverá impossíveis para você. Mas eu quero que você entenda que não é simplesmente um impossível para talvez um capricho seu, um capricho meu. Não é impossível para qualquer coisa, entende? Esse impossível é para as promessas dele, é para o propósito dele. Deus Ele já estipulou um propósito. Deus Ele trilhou já um caminho para você, Ele trilhou um caminho para mim. E se você estiver nesse caminho, se você entrar no propósito dele, aí sim não haverá impossíveis. Então eu quero que você entenda, não haverá impossíveis então para o propósito, não haverá impossíveis então para a promessa. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Antes de ler, eu quero que você entenda o contexto. O anjo Gabriel aparece para Maria, e o anjo ele diz para Maria tudo aquilo que seria feito, que Jesus iria nascer no ventre dela, seria concebido pelo próprio Espírito Santo.
E também o anjo diz, olha, até Isabel também. Isabel, que também era estéril, também está grávida agora, já está de 6 meses. E também vai nascer o filho. E quando o anjo diz isso, ele diz isso lá no versículo 37 de Lucas 1. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então eu quero que você entenda uma coisa. Não haverá impossíveis para Deus. Não haverá impossíveis para você. Você é um filho dele. Mas em todas as suas promessas, você precisa estar firmado nas promessas. Você precisa permanecer nas promessas. E quando você permanece, aí, amigo, não haverá impossíveis para você. Eu te desafio você a procurar a Bíblia toda. Procure em todo o Novo Testamento. Procura na Nova Aliança. Procura se alguma vez Deus ele colocou limite sobre você. Ele nunca colocou limite sobre você. Mas ele, pelo contrário, ele diz, olha, não haverá impossíveis. Ele diz, olha, permaneça na minha palavra, permaneça em mim e não haverá impossíveis. Eu lembro de uma vez, descrito na Bíblia, em que os discípulos estavam no barco, mas Jesus não estava naquele barco. E aí, só que eles se encontram no caminho. E isso deve ter sido algo muito, muito legal, algo que talvez que eu queria vivenciar era isso, cara. Os discípulos encontram Jesus andando na água, o barco já estava longe, não tinha mais o que Jesus fazer, e Jesus encontra os discípulos na água, Jesus estava andando sobre as águas. E aí os discípulos assustados, muito assustados, aterrorizados, perguntam, quem é você? E aí Jesus disse, sou eu. E aí Pedro diz, Jesus é você mesmo? Se for você, então libera uma palavra se for você, e eu também andarei junto. E aí então Jesus ele libera a palavra para Pedro, e Pedro ele anda sobre as águas. Mas eu quero que você entenda, Pedro ele não simplesmente saiu andando sobre as águas, não simplesmente da cabeça dele, ele saiu andando sobre as águas, mas ele disse, se é você Jesus, libera uma palavra e eu andarei. É engraçado que Pedro ele vivencia várias coisas com Jesus, vários episódios. Se você também lembrar no começo da conversão de Pedro, quando Pedro ele pesca a noite toda, ele não pega nada. Então Jesus aparece no barco logo cedo, talvez ele pescou a madrugada toda, e logo cedo, Jesus começa o ministério dele pregando. Não começou pregando em uma conferência, não começou pregando em um lugar, não começou pregando na sinagoga, em nada disso, mas Jesus ele começou lá naquele barco de Pedro. E depois que Jesus ele prega, ele libera a vida, ele libera a palavra dele, porque toda vez que Jesus ele prega, todas as vezes que Jesus fala algo, ele libera a vida. Todas as vezes. Então Jesus ele termina o sermão dele, Jesus termina a palavra dele. E aí Jesus ele fala para Pedro, lança a rede do barco agora. E aí Jesus disse, mas eu pesquei a noite toda, só que sob a tua palavra eu lançarei as redes. Entenda, Pedro ele disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes, não é à toa. E quando Pedro lança as redes, aí ele recebe de um milagre, da promessa que Jesus tinha liberado. Quando ele libera a palavra, se ele falou, acredite, porque ele nunca vai mentir. Eu queria falar para vocês algumas coisas, algumas promessas que ele já liberou para nós. Como eu disse no começo, nós poderíamos aqui citar milhares de promessas, porque todas as promessas você já tem um sim, um amém, mas eu quero citar algumas. E depois eu desafio você a ler sua própria Bíblia e encontrar as promessas e tomar posse dessas promessas. Falando nisso, eu lembrei até de uma piada. É gravação, mas eu vou cantar piada. Não sei se vocês vão rir, mas é uma piada negra, um humor negro que fala, né? Uma vez um pastor ele foi almoçar na casa de um casal. E esse pastor ele almoçou, fez tudo e saiu, foi embora. E a mulher fala, né? Depois que o pastor saiu, falou pro marido, eu acho que esse pastor ele levou a nossa colher. Eu tenho certeza, ele levou a nossa colher, tá faltando uma colher. Depois que ele saiu aqui, eu nunca mais achei essa colher. E aí depois de um tempo, depois de um ano, esse pastor volta. E aí a mulher fala, eu vou perguntar para ele. Ele conversa lá com o marido no canto, eu vou perguntar para ele. Ele levou a nossa colher, eu tenho certeza. E aí a mulher pergunta pro pastor, pastor, você levou a nossa colher naquele dia? Porque depois daquele dia a gente nunca mais achou. O pastor disse, não, eu só coloquei a colher dentro da sua Bíblia. E é engraçado, mas é pesado, né?
porque aquele casal nunca mais achou a colher, porque nunca leu a Bíblia, ficou 1 ano sem ler a Bíblia. E o que eu estou dizendo para vocês é isso, o que eu estou dizendo para vocês é isso. Deus, Ele liberou várias promessas. Existem até aquelas caixinhas de promessa, né? Eu lembro que, quando eu era pequeno, minha mãe tinha a caixinha de promessa, ela falava, Tó, puxa uma promessa aí. Tem milhares de promessas, né? E talvez você não conhece nenhuma, talvez você conhece 2, 3 promessas. Mas eu encorajo você, eu desafio você a pegar a sua Bíblia e entender essas promessas. Ler essas promessas, tomar posse delas. Porque se você tomar posse delas, aí não haverá limites para você. Não haverá limites para um filho de Deus. E como eu disse, eu quero contar para vocês algumas coisas que Deus ele liberou para nós, algumas promessas. Sabe, quando Deus ele cria o homem, você sabe da história, Deus ele cria o homem, Adão e Eva. Mas o homem ele erra. Só que Deus ele é totalmente apaixonado em você. Deus ele... Talvez um dia você já ouviu a voz de Deus. Talvez um dia você já teve um relacionamento com Deus. E como Adão, talvez você errou e também saiu do jardim como Adão. Mas Deus ele é totalmente apaixonado em você, Ele é apaixonado em Adão. E mesmo Adão fora do jardim, Deus ele preparou um plano. E Ele envia o Filho dele, envia Jesus. Ele envia aquilo que Ele tinha de mais precioso na terra. Sabe aquela parábola de Jesus que Ele diz... Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem muito rico, mas quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Sabe, aquela pérola é você. Deus ele encontra você, Ele é tão apaixonado em você, em que Ele vende tudo que Ele tem. Ele vende Jesus, o que Ele tinha de mais precioso, mais valioso, para comprar você. E quando Ele te compra, não existia perdão de pecados antes. Não tinha como. O perdão de pecados acontecia... Na verdade não acontecia, mas Deus ele disse assim, olha, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai tomar o pecado de todo mundo sobre o animal e vai matar aquele animal uma vez por ano. E se o sumo sacerdote não tiver... Se o animal for perfeito, se o sumo sacerdote não tiver defeito, também for perfeito, o sacrifício vai ser aceito, e o sacerdote volta. Ele entra no tabernáculo, ele entra lá no templo, e se o sacrifício for aceito, o sacerdote volta. Isso acontecia todos os anos acontecia isso. É como se o homem passasse sempre um cartão de crédito. Deus ele deixou um cartão de crédito, olha, todo ano você vai ficar passando esse cartão de crédito. Mas um dia Deus ele envia Jesus, e quando ele envia Jesus, Deus ele perdoa o pecado do homem de uma vez por todas. Porque o sangue de touro, o sangue de bodes, o sangue de animais nenhum pode remover pecados. É simplesmente como se fosse um cartão de crédito, todo ano ficar passando. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele pode remover todos os pecados. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 11 e 12, fala sobre isso. Diz assim, ora, todo sumo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, uma vez, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Eu quero que você entenda, nunca, jamais, os animais poderiam remover o pecado. Mas Jesus, ele oferece uma vez para sempre, e ele perdoa todos os seus pecados. O de ontem, o de hoje, e até o de amanhã, para sempre, ele perdoa todos os seus pecados. Então não é necessário que você fique implorando o perdão de Deus, porque Ele perdoou todos os seus pecados. É necessário que você tome posse, você se aproprie desse perdão. Porque diz, uma vez por todas. Ele se ofereceu de uma vez por todos e perdoou todos. Mas como qualquer promessa, você precisa se apropriar desse perdão. Talvez, como eu disse, talvez um dia você teve um relacionamento com Deus e talvez como Adão, você não sente mais a presença, você saiu do jardim do Éden, nesse jardim de delícias, o jardim que você podia se deliciar com a presença dele. Eu quero dizer que Ele perdoou o seu pecado, cara. Você pode voltar para esse jardim, você tem livre acesso à presença dele. Em Hebreus também diz, olha, Hebreus 4, você pode entrar com confiança junto ao trono da graça. Você pode entrar correndo junto ao trono da graça. Então não fuja dele.
Eu lembrei de um testemunho de um homem de Deus, Gustavo Paiva, talvez você já ouviu falar dele. Ele disse que uma vez ligaram para ele, eu não lembro, se eu não me engano foi de madrugada, ligaram para ele falando: pastor, corre para cá, vem aqui. Uma moça ligou para ele, né? Vem aqui na balada. É uma moça que tinha se desviado. E a moça desesperada, tinha acontecido algo com ela, e ela achou o nome do pastor lá, falou: vem, desesperada. E o pastor saiu correndo e foi lá, até a porta dessa balada. E a moça com o cabelo na cara, toda triste, cabisbaixa, ela disse: olha, pastor, uns caras que eu nem sei quem é, me deram boa noite Cinderela e abusaram de mim. E eu estou morrendo de vergonha agora. Eu frequentei a igreja durante um tempo, eu senti Jesus, eu presenciei tanta coisa, eu experimentei de Jesus, pastor, mas eu estou morrendo de vergonha. E eu tenho certeza que eu não vou receber o perdão agora. Mas esse pastor, Gustavo Paiva, ele olha para ela e diz: nossa, eu nunca vi alguém mais justa do que você. Eu nunca encontrei alguém com tanta justiça igual você, eu nunca encontrei alguém tão santa igual você. E aí ficou conversando com ela durante o tempo. No outro dia marcou o café da manhã, e no outro dia, assim que encontrou, ela disse: nossa, e aí santa, e aí justa, eu nunca encontrei alguém tão justa quanto você, eu nunca encontrei alguém tão santa como você. Você é tão santa, tão justa. E resumindo toda a história, essa moça, ela entende o perdão de Jesus, essa moça entende o amor de Jesus, e ela volta para a igreja, ela nunca mais sai, ela nunca mais se desvia. Sabe por quê? Porque quando o liberar destino é muito mais poderoso do que a condenação. O perdão de pecados é muito mais poderoso do que a condenação. Então esse é o nosso papel, é mostrar para as pessoas que nós somos perdoados. Aqueles que receberam Jesus foram perdoados, mas Jesus também quer perdoar eles. Deus, ele enviou tudo que ele tinha para perdoar eles. Eles não precisam se envergonhar, eles não precisam ter medo de Deus, é simplesmente sair correndo na direção de Deus, porque Deus quer perdoar eles. E se eles receberem Jesus, eles serão perdoados. Amém? Um ponto que eu queria falar é isso, era sobre perdão. Eu não poderia citar outras coisas se não começar com isso, começar com o perdão de pecados. E outra coisa que eu queria falar para vocês era, a gente até cantou aqui, sabe, sobre os céus abertos. E a gente disse, né, que se abra os céus, teu reino vem. E sabe uma coisa? Lá em Isaías 64:1 diz: ó, se fendesse os céus. Nossa, cara, esse versículo me contagia. Isaías diz: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença. Isaías, ele disse assim, como que alguém dizendo: nossa, como eu queria que os céus se abrissem, como eu queria desfrutar da presença de Deus de uma maneira palpável, como eu queria que os céus se abrissem. Mas é como se ele nunca desfrutasse disso, porque Isaías, ele viveu na antiga aliança, e Jesus não tinha vindo, o perdão de pecados ainda não tinha acontecido de uma maneira plena, de uma maneira completa. E ele simplesmente sonhava com isso. Ó, se fendesse os céus, ó, se fendesse os céus e descesse. Mas eu quero dizer para você que os céus se fenderam a partir do momento em que Jesus, ele morreu no nosso lugar. Os céus se fenderam, os céus se abriram. E nós não precisamos ficar mais implorando para que os céus se abram, porque os céus se fenderam, os céus já estão abertos. Jesus, quando ele foi batizado, eu quero dar uns 2 exemplos só de Jesus. Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem. Naquele momento, os céus se abriram. Em Mateus capítulo 3, se você quiser acompanhar. E aí então, uma pomba desce, e aí ele ouve uma voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os céus se abriram. Em outra ocasião, Jesus também, um homem chamado Felipe encontra Jesus, e aí esse Felipe vai até Natanael, que é amigo dele, e diz: olha, Natanael, encontramos o Cristo, encontramos o Messias, aquele que nós esperávamos, encontramos ele. E aí então, Natanael fala: nossa, mas pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Natanael até menospreza. Mas aí Natanael fala: não, Felipe diz: não, vem e vê. Em outras palavras, vem
e desfrute. Vem e sinta. Sabe, eu por algum tempo eu tentei até convencer algumas pessoas sobre a existência de Deus, sobre mostrar que Deus existe, mas eu entendi que se a pessoa não quer entender que Deus existe, não tem a mente aberta para entender, ela nunca vai descobrir isso, a existência de Deus, apenas com argumentos, apenas com fatos. E eu passei a usar essa estratégia de Felipe. Quando alguém dizia para mim, não, Deus não existe, eu só dizia, não, então vem ver e você vai ver. Pessoas que não vão andar, pessoas que estão doentes vão ser curadas, você sentindo o amor de Deus, você sentindo a presença de Deus. E eu simplesmente fazia igual o Felipe, vem ver, vem e desfrute dessa presença. E aí Felipe faz isso, Natanael, vem ver. E quando Natanael está chegando, Jesus já diz, olha, esse é um israelita em quem não há engano, em quem não há dolo. Natanael se surpreende e fala, nossa, você realmente você é o Messias. Jesus disse, você se surpreendeu só porque eu disse isso? Você anda comigo, em outras palavras, parafraseando, anda comigo e você vai ver coisas grandes, você vai ver coisas muito maiores, e você verá os céus abertos sobre a cabeça do Filho do Homem, e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E você pode dizer, Mateus, mas os céus estão abertos, somente era sobre Jesus. Cara, se você puder pegar também sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz que tal qual Jesus é, eu sou neste mundo. Tal qual Jesus é, você é neste mundo. Então os céus eles estão abertos. Se os céus estavam abertos sobre Jesus, os céus estão abertos sobre nós. Lá em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo só desceria sobre aquele lugar se os céus estivessem abertos, e estavam. E eu quero dizer para você que os céus estão abertos, cara. O céu não pode dizer não para um justo. O céu não pode dizer não para um justo quando o justo pede para a promessa de Deus. Quando o justo diz, olha, Senhor, eu li a sua promessa diz isso, a sua promessa diz que eu recebi o perdão, então eu sou perdoado. A sua promessa diz que eu sou curado, então eu sou curado. O céu não pode negar isso de um justo. E eu tenho uma boa notícia para você, todo aquele que crê em Jesus, recebe a justiça dele. Jesus ele só morreu naquela cruz porque ele tomou o seu pecado. Mas ele tomou o seu pecado esperando que você cresce nele hoje, para que você recebesse a justiça dele. Então você recebeu a justiça dele hoje, você recebeu o perdão dele hoje. Você recebeu a possibilidade de ter o acesso direto com Deus Pai, porque os céus estão abertos. E outra coisa em que você recebeu dele é a unção de Cristo, a unção de Jesus. A Bíblia diz lá em alguma epístola de João, ou primeira ou segunda epístola, diz que você já recebeu a unção do Santo. Em Mateus 28, versículo 18, você muitas vezes já ouviu falar sobre o ID. O ID está lá em Mateus 28. Vamos ver o que está lá em Mateus 28, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele continua dizendo, né? Esse é só o versículo 18. E aí ele entrega a autoridade para nós. E em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, completa esse Mateus 28. Diz assim, e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais são esses que vão acompanhar? E aí ele disse assim, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Sabe o que é seguir? Na casa, tem uma cachorrinha, sabe, lá na casa do meu pai, eu gosto de brincar com ela. Só que às vezes ela fica doida. Às vezes ela vê o rabo dela e ela fica correndo aqui em volta, atrás do rabo dela. Sabe por que ela corre em volta? Porque ela não sabe que o rabo sempre vai seguir ela, aquele rabo já é dela. E às vezes nós buscamos, nós lutamos, nós insistimos, imploramos para Deus,
para que nós possamos curar as pessoas, para expulsar demônio, para tantas coisas, mas você não entende que isso já vai te seguir, amigo. Isso já te segue. Esses sinais seguirão todos aqueles que crerem. Então, você só precisa crer. Creia, e você vai expulsar demônio, você vai libertar, você vai curar. E você pode até pisar em serpente, e se alguma coisa mortífera acontecer, tentar acontecer em você, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Eu estava ouvindo o testemunho de um homem de Deus, e ele estava falando, né? Um homem de Deus recente, atual, vivo ainda hoje, ele falando sobre milagres, sobre o sobrenatural. E ele conta o testemunho de um homem de Deus que viveu há muitos anos atrás. Ele falou, esse homem de Deus falando, né? Olha, nenhum vírus pode me pegar. Isso há muitos anos atrás, não existia ainda Covid, não existia essas coisas. Mas era um vírus, ele falou, nenhum vírus pode me pegar. Se o vírus encostar em mim, ele queima. Ele fala, tinha um microscópio perto, ele falou, ó, coloca o vírus aqui na minha mão e coloca o microscópio. Faz isso e você vai ver. E aquele cara simplesmente creu na palavra. Jesus, ele diz lá em João 15, para permanecer nele. Resumindo tudo, ele diz, permaneça em mim. Se você permanecer em mim, você pode pedir o que você quiser e será feito. Se você permanecer em mim, você pode pedir qualquer coisa. E como eu disse no começo, não é de você pedir coisas talvez carnais, capricho seu. Eu não vou pedir, Deus, me dá uma Ferrari, porque não haverá impossível para as promessas de Deus, não haverá impossível para o propósito de Deus. E uma Ferrari talvez vai ser só um capricho seu. E Deus, ele te ama, pode ser que ele te resolva esse capricho, pode ser que ele queira te agradar mesmo. Mas ele é obrigado a te dar, é obrigado a realizar a sua palavra quando você pede segundo a promessa, quando você pede segundo o propósito que ele libera sobre você, sobre nós. E quando você permanece nele, quando você permanece em Jesus, o seu pensamento passa a ser o mesmo pensamento de Jesus, o seu sonho passa a ser o mesmo sonho de Jesus. Então quando você pede, você não está mais pedindo simplesmente para um desejo pessoal seu, mas é o mesmo pedido de Jesus. Quando você está ligado nele, você pede, Jesus, eu quero almas. Jesus, eu quero salvar pessoas. E na verdade, esse já é um desejo de Jesus, mas é um desejo que ele colocou no seu coração. Ele coloca no seu coração quando você permanece nele. Amém? Então, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Se você crer, esses sinais, eu te garanto, se você crer, eu te garanto, esses sinais te seguirão. Esses dias eu não sei se posso falar isso, mas eu vou falar. Tava conversando com a Viviane, quem não sabe, eu sou casado com a Viviane, né? Minha esposa. Mulher mais linda do mundo. E ela tava ruim, né? Meio gripada, só que uma gripe que não passava. E aí de repente ela perdeu o paladar, aí de repente dor no corpo, aí de repente isso e aquilo. E de repente ficou com todos os sintomas do Covid. E aí, mas eu falava, esse Covid não pode pegar em mim, dorme aqui comigo pra você ver, aí já era, vai queimar o Covid, não pode ficar. Dorme junto comigo que você vai ser curado. Brincava com ela, né, mas é verdade, eu creio nisso. E aí, ela falando, né, esses dias, que ela teve um sonho, ela estava numa fila. Só que eu nunca falei que aquilo, mesmo tendo todos os sintomas de Covid, eu nunca falei que aquilo era o Covid para ela, e nem ela falava que era, mesmo sabendo que era todos os sintomas, né? Mas ela falou que estava numa fila para fazer o teste, para saber quem estava com Covid e quem não estava. Eu acho que não podia ter falado Covid, né? Tomara que o YouTube não tire do ar. E não vai tirar em nome de Jesus. E estava no teste, só que de repente chegou alguém bem alto. E aí esse cara colocou a mão assim nela, colocou um dedo nela na verdade, e fez tsh, tipo como se estivesse queimando o negócio. Eu falei, caramba, eu falei que ia queimar, queimou. Então eu quero que você entenda, cara, não haverá impossíveis para todas as promessas de Deus. Pega Lucas capítulo 1 que eu li para você, versículo 37, decore esse versículo, não haverá impossíveis para as promessas de Deus. Antes dessa pandemia, todos falavam, Deus teve
Deus ele realizou realmente grandes coisas, grandes moveres, e as pessoas falavam, Deus está vindo com grande mover, está vindo um avivamento, isso e aquilo. Mas agora tantas pessoas desanimaram. Eu digo para você, se Deus ele disse, Deus ele fará, porque Deus ele não mente. Deus, e eu quero focar mais uma vez, eu quero repetir para você, o que nós lemos lá em Marcos 16, estes sinais seguirão aqueles que crerem, então todos esses sinais seguirão. Mas você precisa ter a consciência de que reino você pertence, cara. Quero pedir se os irmãos do louvor puderem já ir subindo. Você precisa ter a consciência de que reino você pertence. Porque quando você tem a consciência do reino que você pertence, você passa a agir de acordo com esse reino. Você age de acordo com ele. Eu quero te dar um exemplo. Jesus uma vez estava uma multidão em volta dele, todo mundo empurrando, encostando nele, triscando nele, mexendo nele. Mas em um momento uma mulher toca nele e Jesus disse, eu senti que algo saiu de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus ele tinha tanta consciência do reino que ele pertencia, que ele sabia as entradas e as saídas do poder de Deus. Quando você tem consciência, amigo, do reino em que você pertence, você vai ter consciência de que existe um poder sobre você. Os céus estão abertos sobre você. Você não precisa mais pedir, não precisa implorar para os céus abrirem. E você vai saber que um poder pode sair de você. Existe um poder dentro de você. Tal qual Jesus é, você é nesse mundo. Uma vez, teve um cara que foi no Walmart. Sabe o Walmart? Mercado, shopping, tudo junto. E não foi nessa pandemia, tem um tempinho. Tava nesse Walmart e tinha uma fila grande. O cara tava no caixa 13. Eu até lembrei o número do caixa, ele tava no caixa 13. A fila não andava e tinha uma mulher de cadeira de roda atrás dele. Ele falou, tô sem fazer nada, mesmo que a fila tá grande. Falou, posso orar por você? Pode. E aí começou a orar pela perna esquerda, e a perna esquerda começou a queimar. E ela ficou mexendo a perna esquerda. E aí orou pela perna direita, a perna direita começou a queimar também, ela ficou mexendo a perna direita. E aí a moça de trás, uma moça alta, morenona, começou a chorar, já a gritar, caiu no espírito lá sozinha. E aí, de repente começou um mover de Deus, não sei o que aconteceu, que a moça do caixa deu o microfone e falou, cara, vem aqui, toma o microfone aqui do Walmart, vai, faz aqui o que você quiser. E Deus começou a liberar um monte de palavra de conhecimento para ele. E começou a falar, olha, você que está no corredor aí, 8, você está com isso, isso e aquilo, Deus ele quer te curar, corre aqui na frente. Você que está no corredor 4, você tem isso e aquilo, tem uma semana que você está assim, corre aqui na frente. E essa brincadeira aí durou um mover de 2 horas no Walmart. No Walmart, não foi dentro de uma igreja, dentro de um salão, dentro de um prédio. E às vezes é difícil um culto durar 2 horas, mas dentro do Walmart durou 2 horas aquele mover. Eu estou dizendo isso para você porque um culto não acontece em um prédio, um culto não acontece em um salão, um culto acontece onde você está. Você tem que entender, eu vi o Luiz Hermínio dizendo essa semana, você não precisa levantar o altar porque o altar já é você. Você tem que entender que você é o altar. E Deus ele quer derramar fogo sobre você. E onde você estiver, as pessoas sentirão esse fogo. E último testemunho que eu quero contar para vocês. A Rua Azusa. Se você é um crente, há pelo menos 2 anos, 3 anos, você já ouviu falar sobre a Rua Azusa. Com certeza você já ouviu. Se você não ouviu, ouve, procura, vai atrás, corre. A Rua Azusa, Deus ele derramou um avivamento sobre aquele lugar, onde as pessoas passando na rua caíam no Espírito Santo, pessoa em outro quarteirão caía, sentia Deus. E sabe, um relato que tem é que entrava uma nuvem física dentro daquele salão, entrava uma nuvem física dentro daquele lugar, e as crianças brincavam com aquela nuvem. E chegou um momento em que as crianças começaram a levar potes para guardar aquela nuvem e tentar levar para casa, para brincar. E isso está liberado para você. Isso está liberado para você. Você só precisa crer. Creia. Eu poderia dizer aqui inúmeros testemunhos sobrenaturais, até mesmo que eu presenciei. Até mesmo que Deus já me usou para curar pessoas. E eu poderia ficar aqui horas contando para você. Mas eu quero que você entenda que esse poder está dentro de você. 1 João 4,17. Leia aquele versículo, decore isso. Que tal qual Jesus é, você é nesse mundo. Amém?
Peça esse sobrenatural para Ele um pouquinho agora. Sente um pouquinho da presença dEle agora. Ó Jesus, nós te amamos, Jesus. Queremos, Jesus, a sua presença. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Desesperadamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Desesperadamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Sim, Senhor. Precisamos do seu Espírito. Precisamos do seu poder. Porque o Evangelho ele não se baseia apenas em linguagem de sabedoria humana, mas em poder. O Evangelho se consiste em poder. Sabe, o Evangelho não foi criado, ele não foi feito apenas para ser comunicado, apenas para ser falado, apenas para mostrar um fato, mas para ser vivido, para ser experimentado. Eu não vou dizer que é o maior, mas talvez um dos maiores problemas da igreja. Para finalizar, sabe, um dos maiores problemas da igreja é a nossa falta de experiência com o nosso noivo, com o nosso amado. É a falta de experiência. Então nós vomitamos o argumento do mundo, nós vomitamos tudo aquilo que eles dizem, nós vomitamos, nós dizemos a mesma coisa. Enquanto o mundo espera com uma ardente expectativa a manifestação sua, meu amigo, a manifestação dos filhos de Deus, o mundo aguarda com uma ardente expectativa a sua manifestação. E você está tentando andar e falar como eles falam, como o mundo fala, como a ciência fala. O que falta às vezes para nós é a experiência com o nosso amado. Eu desafio você a ter uma experiência com Ele, mergulhar nele, permanecer nele, permanecer nele. Aleluia. Para finalizar, cara, quero só falar para vocês os recados. Como você sabe, amanhã nós teremos culto de domingo. O culto vai acontecer às 10 horas no canal do YouTube da igreja. É muito importante que você seja uma igreja em que você mude, sabe, transforme o que é o substantivo igreja, transforme um verbo, igrejar, seja igreja, igreje. Estou criando uma palavra para que você entenda, estou inventando uma palavra para você entender. Assista os cultos de domingo, assista o culto até mesmo de sábado, assista as lives, assista tudo aquilo que a igreja passar, seja um. Amém? Então o culto vai acontecer amanhã às 10 horas. Espero que você esteja lá. E se você gostou do vídeo, se você gostou da live, curte aí, comenta aí, manda aí para os seus amigos, manda para todo mundo, para que possamos ser cheios da presença. E que quando acabar esse vídeo,
você possa separar um tempinho com o nosso Senhor. Amém? Fica na paz, amo vocês e que você seja cheio da graça do Senhor Jesus. Amém?